por que que, de repente, Deus decide destruir uma cidade? Eu digo isso porque muitas pessoas elas não acreditam no Antigo Testamento, essas coisas todas, porque pensam, pô, Deus não ia botar fogo no lugar, ia matar pessoas e etc. Cara, Isso é por meio que que, doido, de né? repente, entendo, era uma cidade submersa no pecado, e obviamente, mas Deus precisa chegar lá para destruir a cidade? Qual que é a explicação para isso? Na nossa cultura ocidental, a gente não imagina um Deus que pune. A gente quer um Deus bonzinho. Porque a gente está numa época as coisas tão fáceis. Vocês sabem que há estudos mostrando, por exemplo, que as novas gerações estão tendo uma capacidade intelectual inferior às gerações anteriores. Desde que isso foi medido, é a primeira vez na história onde os Que ele filhos tá caindo, estão né? menos inteligentes que os Sim. pais. Quem trabalha com empresa A hoje infertilidade vê diminuindo também. exatamente. Você vê que muitas empresas, tá isso não perdido, vale né? para todos, gente. Tem muito jovem de valor, empreendedor, mas infelizmente há um número expressivo de jovens que trabalham em empresa e pode ler, ele não quer pagar o preço. Ele já chega querendo saber quando é que ele vai ganhar, ele já quer medir o salário dele com o outro, ele não tem a paciência de esperar, é frágil demais, se irrita com qualquer coisa, se ofende muito fácil, sabe? No passado, a criança chegava em casa com a nota 0, o pai queria saber o que aconteceu, me explique esse 0. Hoje é o professor que tem que explicar o porquê do 0 da criança. Então, a gente cria, atribui isso para Deus, não, mas Deus é a mesma coisa que esse bobinho, aquele tiozão do churrasco. Não, Não, mas o que você está dizendo basicamente é isso mesmo, é Deus isso ele é mesmo, esse Deus que pune. Pune. Ele isso. ama como uma mãe que está disposta a tirar um filho de uma casa pegando fogo, mas ele também pune. Mas por que quando a gente olha para Novo Testamento, Jesus, você não vê esse tipo de coisa acontecendo? Mas vê. Quer ver um exemplo quando Jesus chegou lá no templo? Bom, você não vê Jesus destruindo Então, ninguém você vê, com fogo. virou o templo e tal, né? Agora, por que Jesus não destruiu, por exemplo, aquelas cidades samaritanas? Eu vou dar um exemplo. Houve 2 cidades samaritanas que não receberam Jesus. Aí Filipe, acho que é Filipe, se eu não estiver enganado é Filipe. Filipe fala assim, Senhor, o senhor quer que a gente ore pedindo que caia o fogo do céu e destrua a cidade? João também, Senhor, o senhor quer que... João o senhor quer, Senhor, Natanael, o senhor quer que a gente peça a Deus? Não, nem agora. Só que, por que Deus destruiu Sodoma e não destruiu aquelas cidades? Porque elas ainda não atingiram o nível da paciência divina. Sodoma tinha atingido. Mas Deus tem o tempo certo de fazer, porque o mesmo Apocalipse vai mostrar Jesus fazendo a mesma coisa que fez sobre Sodoma no mundo inteiro. Se você ler Apocalipse capítulo 19, 20 e 21, você vai ver Jesus vindo nas nuvens com poder e grande glória, e ele mandando descer fogo do céu e consumindo o diabo e todos os ímpios. Mas vai E tá no acontecer. Novo Que se for Testamento. para pensar agora, né, é que quando você pega a época de Jesus, é um prazo muito curto. Quando você pega o Antigo Testamento inteiro, você está falando aqui de milênios, né? Milênios. Então, realmente, né, pode realmente... E não ter Deus acontecido. vai. E eu falo arqueologicamente, esse sítio arqueológico de Talaman, ele mostra a destruição de Sodoma muito interessante. Porque, mesmo. Tiago, gente, eu vou falar com vocês. Se eu soubesse, tinha até trazido uma pedra de lá. As pedras derreteram. Sabe parafina? Essas velas de parafina que vai derretendo? As pedras estão assim. Até um leigo em geologia vê que as pedras estão derretidas, que houve um calor imenso ali. Aí eu falei, bom, mas já que eu sou leigo, eu vou procurar um artigo científico do que aconteceu em Talaman, mas eu não quero um artigo escrito por crente, não. Eu quero o que os cientistas dizem. O artigo fala bem claro. Talaman foi pulverizada. Ela foi queimada por uma onda de intenso calor. Eu não lembro a temperatura que estava lá, é coisa acima de 2.000 graus. Acima de 2.000 graus, 2.500 graus parece. Ela foi realmente pulverizada. O sol deu uma lambida ali. Uma lambida. E aí, o próprio artigo fala, essa cidade, esse tipo de queimado que queimou essa cidade, é um fogo que veio de cima, porque você vê que as pedras elas vão derretendo assim, de cima para baixo, e aqui embaixo está intacta. Você sabe que a tendência do fogo é subir, e a marca do queimado está descendente. Então, definitivamente, e são geólogos não bíblicos falando, é um fogo que veio do céu. A única explicação que nós temos, diziam eles, é um meteoro. Eu imaginei isso. Mas só que os próprios articulistas admitem um buraco, problema, né? não tem uma cratera. Se for um meteoro, que cratera seria essa? Então ele chegou à conclusão que algum meteoro explodiu
a cerca de 50 quilômetros da superfície. E quando ele explodiu, a massa de gás, de ar quente que ele produziu, como se fosse um forno micro-ondas, saiu lambendo tudo num espaço de 2.000 quilômetros. Ou seja, até o que você tem no Mar Morto cheio de enxofre é resultado disso aí. Agora, essa é a explicação científica. Agora, é interessante porque às vezes, né, quando você pega a ciência, assim, né, ela não contradiz. Não, né, ela só dá uma outra explicação, um meteoro que explodiu. Não, E até a própria Bíblia. Ela meio que cria uma lógica, tipo... Não, cara, é que o que eu quero notável, dizer, né, é que o que eu quero dizer é que eventualmente a que Bíblia... loucura, né? O negócio vindo do céu dá um... Não, dá é que assim, ó, olha só, pode ter acontecido. Quando a Bíblia está escrito isso, Deus botou fogo lá. Não tá explicando exatamente, o fogo veio assim, assado e tal. Não. Sim. Então, às vezes, o colocou fogo, exemplo, pode ser isso. É. Assim, a gente não sabe o que é. Não quer dizer que, tipo, Deus... Não se anula. Deus criou 20 metros de tamanho assim e jogou fogo com a mão. Quando Deus né? fala... Ele pode dizer que ele mandou muito claro. pegou a Eva da costela e... Pô, será que Deus chegou lá com a mão dele, pegou a costela? Será que foi isso? Ou será que é uma forma que a gente consegue compreender e cientificamente tenha mais do que E vamos está ser sendo um pouco escrito, céticos né? aqui. Nem os que escreveram esse artigo viram esse meteoro. Exato. Eles jogam a questão do meteoro, que é a única coisa lógica do que nós conhecemos de natureza, é a única coisa lógica que explica aquele calor, porque não tem vulcão ali na região, não tem nada, era geológica não faz, que isso aconteceu no período do bronze. Então, a única lógica é que um meteoro explodiu e deu uma onda de calor. Agora, um ponto onde o teólogo e o cientista se encontram. Ambos olham para o lugar e veem que houve uma destruição de fogo ali, vindo do céu, e boa parte da região hoje é enxofre.